Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente vem tratando sobre as competências da Justiça do Trabalho, a gente vem tratando sobre a formação da Justiça do Trabalho. Na última aula a gente continuou esse estudo, a gente viu a competência territorial e as regras de distribuição das ações, a gente viu aquela competência por distribuição, que são aquela competência que vai só se distribuindo no processo, tem várias varas que julgam igualmente os processos e aí vai distribuindo sucessivamente para cada uma. A prorrogação da competência, quando a parte deixa de manifestar uma incompetência, por exemplo, né? E a competência por prevenção, que é quando um órgão em específico está com todos os julgamentos de uma matéria em específico, né? Então já vai julgar tudo ali. E agora a gente vai tratar sobre a competência territorial. E aqui a gente vai falar especificamente dos dissídios coletivos. Então, há dissídios coletivos entre sindicatos que têm base territorial limitada, né, a uma região da Justiça do Trabalho. Então, às vezes, um sindicato ele só tem dentro de uma região do trabalho, então só ali dentro de um estado, por exemplo. Porém, pode haver dissídio coletivo entre sindicatos que têm uma base territorial que excede uma região da Justiça do Trabalho. Então, às vezes, ele tem ao invés de estar só em um estado, ele está em uma região, por exemplo, está toda a região centro-oeste, sindicato dos trabalhadores da região centro-oeste. E aí ele vai ter mais do que uma competência territorial, né? E aí vão ser necessárias duas regras para se estabelecer qual é a competência territorial desse tipo de dissídio coletivo. Os dissídios coletivos devem ser propostos perante o Tribunal Regional do Trabalho, a gente já viu isso, né? E aí é onde o sindicato tem essa base territorial, mas e quando ele tem outras bases territoriais? Quando o dissídio coletivo, pela sua amplitude, exceder este âmbito jurisdicional territorial, vai se alcançar mais de uma região, então aquele sindicato que não está só no estado, ele está em toda uma região, né? O sindicato representado, porque o sindicato que representa os trabalhadores tem várias regiões, será proposta perante o TST. Então, se esse sindicato, ele não está só em um estado, ele está em toda a região, então vamos pegar esse sindicato de trabalhadores da região centro-oeste, ao invés de se distribuir no Tribunal Regional do Trabalho, vai se distribuir no TRT. E é a regra do artigo 677 e 702 da CLT. Ó. Artigo 677. A competência dos tribunais regionais determina-se pela forma indicada no artigo 651 e seus parágrafos, e, nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Então aqui ele está tratando da territorialidade do dissídio coletivo. Então o dissídio coletivo tem que ser distribuído lá no TRT. Mas aí vem essa exceção, né? Que aí vai ser o Tribunal Pleno, que é o TST. É uma única instância. E aí, inciso B, ou a linha B. Conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais de trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas nos casos previstos em lei. Então aqui, quando esse dissídio coletivo, essa entidade sindical, ela for falar de mais de uma territorialidade, né, vai se distribuir, em vez de distribuir num TRT, vai distribuir lá no TST. Então ela não pode, por exemplo, se ela abrange ali todo o território centro-oeste, ele não pode escolher qual estado da região centro-oeste, qual TRT que vai julgar. Não, vai ser direto no TST. E a competência funcional. A competência funcional, ela é definida em razão das atribuições das quais se desincumbem as pessoas, tá? E não aqui a gente está falando do juiz, é a competência daquela função do trabalho, do trabalhador. Refere-se a um aspecto do processo, os atos que cabem aos diferentes órgãos e juízes no mesmo processo. E aí no plano horizontal, significa que é aquele critério de determinação das funções dos juízes num mesmo órgão, tá? E no plano vertical é determinado em razão das funções dos magistrados de diversos órgãos, pelos quais o processo em primeira e segunda instância tramita. Vai ter de competência também aos juízes das varas de trabalho a prática de atos de audiência e atos fora de audiência. Então, só recapitulando, essa competência funcional, ela não é, até confundida, não é competência em referente ao trabalho prestado, é referente ao trabalho prestado pelo juiz, pelo órgão, por exemplo. Então é aquela função do juiz e não função do trabalhador, tá? E aí esses atos em audiência, quais são os atos em audiência que o juiz vai fazer? Vai dirigir a audiência, vai presidir ali a audiência, colocar as partes para falar, vai formular perguntas às partes e às testemunhas, tanto as perguntas dele quanto as perguntas do advogado,
vai tomar os esclarecimentos dos peritos, ou seja, vai verificar com os peritos quais são os esclarecimentos referentes a uma perícia que foi necessária, por exemplo, vai documentar as provas e ordenar ali o datilógrafo, né, aquela pessoa que fica do lado digitando, tudo que estiver ocorrendo na audiência em uma ata, vai apreciar as petições que foram formuladas pelas partes, vai tentar uma conciliação entre as partes, e aí vai ter audiência de conciliação, depois na audiência de instrução ele tenta de novo a conciliação, vai executar as sentenças, ou seja, transitou em julgado uma sentença, teve recurso, foi lá para cima, voltou, a gente já viu toda essa regra, foi lá em cima, voltou o processo após o recurso, transitou em julgado, não tem mais onde recorrer, vai executar essa sentença, ou seja, vai verificar os cálculos e fazer os pagamentos, tá? E vai cumprir também as cartas precatórias que lhe forem deprecadas, ou seja, muitas vezes existe uma empresa que está respondendo uma ação lá no estado de São Paulo, por exemplo. E aí o juiz aqui do estado do Mato Grosso do Sul recebe uma carta precatória para ouvir uma testemunha aqui no Mato Grosso do Sul, uma testemunha referente ao processo lá de São Paulo, mas ela está aqui no Mato Grosso do Sul. Então, esse juiz da vara em específico que vai cumprir essa carta precatória e vai tomar ali todos esses depoimentos, tá? Os atos fora da audiência que o juiz pratica são, em quase toda a totalidade, os despachos, né? Aquelas decisões de cunho para intimar uma parte, por exemplo, às vezes uma juntada de documento, às vezes verificar uma necessidade de perícia. Então isso daí são atos fora da audiência, e também tem aqueles recursos que são interpostos pelas partes, também vai fazer esse despacho, vai fazer esse julgamento, vai se dar a redação da sentença, o ato que também é privativo do juiz, ou seja, a sentença ela é privativa do juiz, não pode outra parte fazer, e é feita também essa sentença, o juiz pode dar também na audiência, mas em regra, às vezes pela matéria, por todo fato probatório que é necessário se analisar, o juiz dá fora da audiência, e aí são atos fora da audiência, né? E essas atribuições administrativas, como posse de funcionário, assinatura de relatório, trabalhos mensais, anuais, etc., então isso aqui já é função fora da audiência, até uma função administrativa do juiz. E o juiz presidente do TRT, ele preside as reuniões e tem votos de desempate. Então, o juiz presidente do TRT, ele além de presidir reuniões, ele vai ter um voto de desempate também, quando a turma estiver julgando algum recurso, né? E ele vai presidir as audiências de conciliação dos dissídios coletivos quando eles forem entrar com, a gente viu que o dissídio coletivo ele é apresentado no TRT em regra, mas se tiver uma entidade que está representando toda uma região, vai ser lá no TST, mas em regra é o TRT e esse presidente é ele que faz essa reunião dessas audiências de conciliação para tentar tratar os dissídios coletivos, salvo nos tribunais em que essa função é transferida para o vice-presidente. Às vezes tem um regimento interno do tribunal em que essa função de fazer as reuniões vai para o vice-presidente, tá? Fora dessas sanções, as atribuições principais são também despacho de recurso, que são interpostos, decisão de correção parcial, a distribuição de feitos designados aos juízes também, que às vezes vai ter que fazer esse relatório, vai ter que relatar um fato, relatar um processo, ele também vai ficar com essas funções, são funções fora de sessões, e também possui inúmeras atividades de natureza administrativa, e aí tem também toda a questão de fazer as decisões de um acórdão, por exemplo, dos recursos. Então tudo isso é função do presidente do TRT. E os TRTs eles podem ser divididos em turmas, grupos e sessões especializadas. Caso em que são escolhidos os presidentes de cada turma, de cada grupo, de cada turma ou sessão especializada, e também que presidem as sessões na forma do regimento interno do tribunal. Então vai se verificar o regimento interno do tribunal, quantas turmas vão ser, quem vai presidir, como que vai funcionar as funções desse presidente, tá? E todos os relatores, revisores e demais juízes, eles votam no julgamento. Então todo mundo está responsável lá no julgamento, negando ou dando provimento total ou parcial a um recurso. A competência funcional do TST ela é definida pela Lei 7.701 de 88 e estabeleceu competência de tribunal pleno, ou seja, o tribunal TST. Das sessões especializadas em dissídios coletivos, sessões especializadas em dissídios individuais e das turmas do TST. O regimento interno do TST também dispõe sobre as composições e competências do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho e sobre os temas tratados pela lei mencionada. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui mais essa aula sobre a Justiça do Trabalho. Vou ficar aguardando vocês para a nossa próxima aula sobre esse tema. Até lá!